Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Está no ar o Conexões Fortaleza. E hoje nós vamos falar sobre a realidade das favelas. Pois é, sobre um movimento que veio para transformar vidas e realidades de pessoas que vivem neste tipo de área urbana. E para conversar com a gente está aqui o Francisco Wilton, mais conhecido como Pequeno, presidente da CUFA Ceará. É como todo mundo conhece lá dentro da comunidade, é o Pequeno que vai lá, que tenta resolver os problemas, né, Pequeno? Obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo a Conexões. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição, sempre que me convidar, a gente está aqui para ouvir. Ah, legal. Pequeno, primeiro de tudo, vamos explicar para quem está em casa o que é a CUFA, Central Única das Favelas, que movimento é esse? Que tipo de movimentação vocês fazem lá dentro das comunidades? Como é que é o trabalho de vocês? A CUFA, ela se desenvolve pelos próprios moradores, né, pelas próprias pessoas que estão impacientes com problemas, com questões dentro das favelas, com questão de direito, questão de moradia, com questão do esporte. E a gente se reúne, a gente se encontra e busca soluções a partir daquilo que nos incomoda dentro desses territórios. A CUFA nasceu no Rio de Janeiro, um movimento que nasceu muito forte lá, foi para São Paulo e depois veio para o Ceará, é isso? Faz tempo então, né? A CUFA ela já tem quase 30 anos, né? Ela surgiu debaixo de um viaduto em Madureira, no Rio de Janeiro, né? Criado lá pelo Celso Ataíde e pelo rapper MV Bill. E aí, pós-Rio, aí São Paulo foi o segundo estado a aderir à CUFA, né? Com algumas pessoas, algumas lideranças que tinha lá. E aí em 2003, 2004, 2002, o Celso Ataíde, ele aliciava, né? Ficava chamando nós para assim, tem que ser CUFA, porque nós era do movimento hip hop, né? E o movimento hip hop revolucionário, que era o MCR. Então a gente tinha os 4 elementos, rap, break, grafite e DJ. E sendo que a CUFA, ela discutia para as outras vertentes dentro das comunidades, dentro das favelas, que não se limitava somente ao hip hop, né? Tinha o esporte, o empreendedorismo, outro tipo de cultura, a música. E aí o Celso acabou convencendo nós e a partir de 2003, 2004 a gente passou a ser Central Única das Favelas. Então já tinha uma relação entre vocês. Já. Como é que era isso? Era uma amizade? Como é que nasceu essa amizade? Nós já tínhamos a relação. Aqui o Preto Zezé, ele sempre foi um cara do movimento hip hop muito forte, né? De dialogar, e sempre a gente estava no sul e no sudeste fazendo isso. Então as pessoas sabiam do trabalho que a gente desenvolvia aqui. Porém, a gente se limitava somente ao movimento hip hop, a esses 4 elementos. E o Zezé, né, algumas pessoas nossas também, sempre se caracterizaram por uma presença forte com liderança, né? Ser a voz da comunidade, ser a voz do povo. E aí, numa das vindas que o Celso veio aqui no Ceará, ele convidou, fez um convite oficial para o Zezé, né, ser uma das lideranças da CUFA. E aí ele tem um olhar, como se fosse um olhar de um observador técnico. Ele vê um menino bom ali que pode jogar na seleção, jogar no time bom. Ele teve esse olhar para com o Zezé. E aí o Zezé acabou se convencendo com ele e disse, olha, a partir de tal dia, tal data, a gente deixará de ser movimento hip hop, vamos ser CUFA, porque o diálogo é maior, as convenções é outra. E na verdade também a gente tinha uma briga, né? A gente tinha uma briga com o Celso Ataíde porque ele tratava o hip hop como mercadologia, como mercado, como negócio, e a gente era do movimento hip hop mais revolucionário. Então a gente achava que o Celso estava querendo vender o movimento hip hop, negociar o movimento, né, negociar o rap, o break, o grafite, o DJ. E na verdade era o caminho, Ele porque já tinha uma visão já tinha uma visão, né? porque na verdade sempre colocaram para nós que a gente sempre desenvolveu um trabalho social, que nós tínhamos que ser inimigo do dinheiro. E não tem como você desenvolver um trabalho, um projeto dentro do seu território, né, criar perspectiva, criar oportunidade sem dinheiro, não tem como, né, você fazer isso. E aí você faz uma revolução enorme, você vai participar, vai para debate, não sei o quê, mas quando você ia para casa a situação era aquela mesma, você não queria saber de escola, você não queria saber estudar, queria fazer revolução dentro do seu território, né, mostrar aquilo que você queria, que você acreditava que fosse para desenvolver. Nós era contra a ALCA, nós era contra não sei o quê, isso, aquilo. Foi bom, muito bom essas formações, porque dentro dos movimentos populares hoje, pouco se vê essas formações de lideranças, né? Foi muito bom, mas a gente viu uma outra perspectiva dentro de um olhar mais horizontal, assim, a partir desse convite do Celso e a partir do que a CUFA já se propõe a fazer. E como é que foi para vocês, Pequeno, vocês enquanto liderança, tendo que ter essa visão mais horizontalizada, né? E ter que levar isso para dentro da comunidade, ter que colocar na cabeça das pessoas que, a partir daquele momento, ia acontecer a transição do movimento que vocês faziam parte
para um movimento muito maior que ia levar, claro, mais dignidade, mais evolução para dentro da comunidade, mas que, de certa forma, vocês poderiam sofrer algum tipo de rejeição por essas pessoas que podiam pensar assim, ah, mas eles estão traindo o movimento. Como é que foi para vocês? A favela, ela sempre teve alguém que falou por ela. Nunca teve um favelado, uma pessoa oriunda da favela que pudesse falar os seus anseios, pautar suas demandas e discutir com o poder público diretamente ali no tete-a-tete qual eram as suas necessidades. E aí a gente fez isso. Na verdade, nós não chegamos, nós estávamos lá. O que precisava acontecer era que a gente tivesse essa percepção. Para conversar com o prefeito, a gente não precisava de vereador. Para conversar com o governador, a gente não precisa de deputado, porque a gente sabe falar também. As demandas, quem sabe, é nós. Os problemas de casa, quem sabe, é quem mora lá. Sem dúvidas. Então, a gente entendeu isso, percebeu isso e a gente começou a levar as pautas nossas da favela no empreendedorismo, no futebol. Tipo, estou fazendo agora um torneio chamado Taça das Favelas. Muito conhecido, inclusive. Muito conhecido. Para as pessoas jogarem bola, não precisa da CUFA. Mas o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo um grande movimento de juventude. Se dentro do território tem algum problema com a dengue, eu tenho uma juventude mobilizada para a gente construir um movimento de combate à dengue. Eu tenho jovens que estão fora da escola. Como é que eu uso o futebol para que esse menino volte para dentro da escola? Então a gente está fazendo esse movimento dentro desses territórios e entender em que aspecto a gente pode melhorar. Enquanto as favelas não acabam, a gente tem que melhorar o nosso espaço de vida, né? A gente tem que fazer o nosso bairro um bairro melhor. Então a gente se constrói a partir daquilo que a gente tem uma visão na perspectiva de futura melhoria para nós. Já que você falou dos jovens, aquele mesmo olhar que o Ataíde teve com você, de dizer, olha, você tem condições de ir lá, de ser essa liderança formadora, vocês também têm esse olhar com os jovens de lá? Olha, você tem jeito para o empreendedorismo, você tem uma veia artística, vamos colocar isso para frente, como é que vocês pincelam isso? Temos, porque esses projetos, esses sonhos, na verdade, ele impactou nossas vidas, né? Fomos impactados. E às vezes o futebol, uma bola que você coloca, um curso profissionalizante que você coloca ali para o menino, em dizer para ele, quando você chama o menino para dentro, né, você coloca ele, não coloca ele como público-alvo, mas você coloca ele como participe do projeto. O que você acha que é que tem que ter? Por que é que você não tem um documento? Qual a dificuldade de você ir para a escola? Então você começa, você não pode também tomar o espaço como se fosse pai e mãe do menino. Você tem que mostrar para ele. Tem que ouvi-lo. Tem que ouvi-lo. Você tem que mostrar para ele que existe um dever, existe um direito, existe um caminho. Então o jovem ele tem muita força de vontade, muito sonho. Então você canaliza aquilo que ele tem de interesse, de sonho, você busca, você ouve, e aí você constrói com ele. Você não constrói para ele. Seja com futebol, seja com a cultura, seja com empreendedorismo, seja com negócio, seja com hoje no meio digital. Então você dá essa oportunidade ao jovem e se dá também essa oportunidade de participar junto com ele, né? Legal, ele precisa ser ouvido, Precisa. né? A gente tinha um projeto chamado Os Invisíveis, que é o quê? A gente trabalhar com jovens que só quem enxergava ele era nós e a polícia. Né? Como é que você trabalha com esse menino? Como é que você desenvolve um trabalho junto com ele? Então, quando você dialoga, você vai na casa, você troca ideia, você está ali 24 horas, você entende esses anseios e você vai buscar soluções com ele. Legal. Pequeno, vamos desmistificar a favela. Vamos. Quando você fala favela, já é um nome por si só um pouco marginalizado. Isso já mudou muito. Mudou. Mas antigamente, por exemplo, nos noticiários, a favela sempre era muito... andava ali lado a lado com as notícias, as pautas negativas de violência. Hoje, por exemplo, quando eu escuto o nome favela, eu já imagino que lá de dentro pode ter assim, uma reserva de pessoas com talentos diversos, com capacidades. Realmente, como eu disse agora, pessoas que precisam ser ouvidas, vistas e notadas. O que tem dentro da favela? Conta pra gente, como é a favela? Olha, transformar esse estigma em carisma é um objetivo nosso, assim, de sempre, né? A gente tem alguns princípios, algumas diretrizes, algumas linhas, algumas missões nossas. E é como se a gente estivesse montando um avião no ar, voando. A gente vai entrando e vai fazendo as coisas, vai montando de acordo com que... Vai fazendo um plano de voo voando, né? E transformar esse estigma em carisma é um objetivo nosso. Por quê? Porque a favela, a verdade, ela sempre foi potencialidade em coisas boas, em coisas potentes. Existe violência, existe crime. Existe na favela como existe na aldeota, como existe no Meireles, como existe também nas melhores famílias, os problemas também tem. Só que o olhar que o poder público tem para essas pessoas não pode tratar elas como carente. Por quê? Porque uma mulher que ela é tratada como carente, ela não vai no supermercado,
a prefeitura, o Estado deu uma carteirinha a ela e ela vai chegar e dizer, eu sou carente, eu preciso de um arroz. Não, não vai fazer isso. A favela ela tem um poder de consumo, de comercialização de 200 bilhões por ano. Né? Se a favela ela fosse um estado, ela seria o quarto estado do Brasil. Então o PIB, esse 200 bilhões é o PIB maior do que Bolívia, Colômbia e Uruguai. Para você ter ideia. Então tem um poder de consumo. Onde é que está esse dinheiro? Por que o dinheiro não volta para a favela para poder desenvolver, como volta para o Meireles, como volta para Beira-Mar, como volta para a Aldeota? Você tem posto de saúde que não funciona, que as pessoas estão agora lá, as pessoas tem um grupo que foi criado como se fosse um porta-voz da favela para o poder público, para poder levar essas demandas, porque às vezes o poder público não acompanha o que está acontecendo lá, não sabe que existe ali as demandas a ser resolvidas, mas não sabe qual é a dimensão. Então faz isso, esse diálogo, essa interface entre o poder público e quem precisa ser ajudado. Sim. Então a favela tem um potencial. Você viu na pandemia, tudo parado, mas quem estava entregando as comidas do iFood, quem estava entregando os serviços de home office, quem estava no posto de combustível abastecendo os carros, quem era o motorista de ônibus. Né? A gente até discutiu uma época que quando começaram a distribuir as vacinas, era para quem estava na linha de frente, nos serviços essenciais. Só que dentro dos hospitais, o camareiro, o porteiro, o vigia, que estava como serviço essencial lá também, eles não eram considerados como serviço essencial para poder ser vacinados. Mas estavam se arriscando tanto quanto os médicos, os enfermeiros que estavam na linha de frente. E não faltavam, E não faltavam de forma alguma. Então, ter esse olhar, essa percepção para esse público, é trazer esse público para poder participar também disso e ouvi-los, atendê-los e resolver esses problemas que tem. Existe um traço da gestão do prefeito Sarto que é justamente ter pessoas estrategicamente posicionadas dentro das comunidades, dentro da favela, para que essa comunicação ela realmente aconteça. Como é que hoje é a comunicação da CUFA com a Prefeitura de Fortaleza? É maravilhosa, a gente tem uma abertura, a gente liga tanto para prefeito como para a secretária, eles atendem nossas demandas, entendem, né? Montamos, pós-pandemia, a gente montou uma sede nossa na CUFA, no Barroso, na verdade, a nossa sede da CUFA, que vai ser uma escola de liderança, de formação de lideranças. Certo. É um prédio que vai ter o apoio total da prefeitura, o prefeito já sinalizou que quer ir lá, que quer conhecer o nosso espaço, que quer entender e de repente criar esses espaços em vários outros espaços dentro deste território de Fortaleza, para que essas demandas e esses problemas eles sejam levados ao poder público e seja ali solucionado com a própria favela, com a própria comunidade, com as próprias pessoas. Seja vaga na creche, seja vaga no posto de saúde, né, seja uma rua que precisa de um asfalto, de um sanear, coisas imediatas. Né? Nós, de favela, nós de comunidade, como as pessoas gostam de dizer, os nossos anseios, os nossos problemas têm que ser resolvidos imediatamente. Porque é um problema na Palmeiras, é o mesmo problema no Barroso, é o mesmo problema no Lagamar, é o mesmo problema no Quintino Cunha, e assim você vai. E um problema não acaba, mas você tem que trazer as pessoas para dentro para ela entender como é que resolve. Pequeno, por que você acha que houve essa visão da prefeitura? Vocês, da CUFA, é porque vocês já têm um mecanismo, vocês já estudam, já pesquisam, já sabem como chegar no problema, o que precisa ser desenrolado a partir disso, até vocês conseguirem o que precisam? Nós estamos dentro do território, né? Às vezes tem um problema, aqui no Gengibre pegou fogo lá uns barracos. Sim. Pelo que a gente percebeu, as pessoas não ligaram para o bombeiro para poder apagar o fogo, mas quando foram ligar para pedir ajuda, não ligaram para a prefeitura nem para o estado. Acionaram a CUFA. Por que acionaram a CUFA? Porque a CUFA já está lá dentro. Já está mais próximo. Já está mais próximo. Está vivendo o mesmo drama, inclusive. Exatamente. Né? Então é como se a gente fosse uma interface, um porta-voz deles. Mas como a gente sempre diz, a gente não quer ser porta-voz de ninguém, a gente quer trazer eles também para dentro do nosso processo e ele entender como é que chega e buscar soluções em conjunto. Porque não adianta nós estar lá dentro do território e ser visto como lideranças comunitárias, que nós não somos. Nós somos também moradores comuns igual as pessoas, só que a gente se incomoda com o que a gente tem, porque a gente precisa ter um bairro melhor, a gente precisa ter um posto de saúde que funcione de fato, um transporte público bem legal, uma área de lazer para as crianças, uma área de lazer para a juventude. Você vê aí as areninhas é resultado disso. Eu já ia te falar das areninhas, que eu estava lembrando da Taça das Favelas e a questão das areninhas. Eu já cobri muito campeonato em areninha e ela tem um papel que é assim fundamental onde ela é implantada, né? De levar o esporte, de levar o lazer. Mas, por exemplo, eu fiz matéria uma vez com um cadeirante que ele disse que não tinha onde andar na cadeira de rodas dele
passear na rua dele e agora ele dava esse passeio em torno da Areninha. Aí tem um senhor que montou a bodeguinha dele e agora tem iluminação, ou seja, o papel da Areninha, ela vai além de do levar futebol. ao lazer, né? Além do futebol, você movimenta o comércio, as pessoas buscam a saúde ali fazendo caminhada, o encontro, a cultura, as quadrilhas juninas ensaiam dentro desses espaços, você vê as comunidades construindo feira. E lembrando, uma coisa importante ser falada aqui, as Areninhas foi um ponto inicial de um trabalho que a CUFA fez aqui no Campo do América, né? Que era que o campo ia ser leiloado, a associação né? A associação convidou a CUFA para poder brigar, fomos a Brasília e discutimos lá que a área. Na verdade, a gente não discutiu o campo de futebol para o território. Nós discutimos que a comunidade ela tinha direito à cidade também. Porque ali ia ser uma especulação imobiliária, ia construir um prédio e a única área de lazer que tinha para a comunidade ia ser transformado nisso e ia ficar sem lazer. Vocês queriam simplesmente que o campo fosse mantido, o espaço continuasse, mantido. Né? E aí a gente trouxe uma proposta na época para a prefeitura, para poder ser uma área de lazer com campo de futebol. A gente fez o desenho porque foi na época da construção da Areninha da Copa do Mundo. Sim. E aí ficou. A prefeitura construiu construiu dois e transformou isso numa grande e maior política pública da prefeitura hoje. Legal. Né? Todas as favelas hoje, todas as comunidades hoje têm uma areninha. Você, né, para quem anda de noite e já viajou no avião, você vê as luzes tudo acesas de cima, só uma areninha, 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 areninha. São os vários estádios dentro dos bairros, inclusive né? A nossa agora, o prefeito Sarto já está quase liberando aí para nós aí, fazer essa cobrança também, aproveitar da nossa areninha lá no Barroso 2, né, que é importantíssimo, que vai ser uma sede oficial, né, não vai ser nossa, não tem isso. É uma areninha que não é da CUFA, uma areninha que é da comunidade, mas vai ser uma sede nossa ali para a gente estar colocando as nossas atividades da Taça das Favelas. Vamos falar da Taça das Favelas, então, que foi lançada em abril e que já começa agora em setembro. Está tudo pronto, Pequeno? Está tudo pronto. Lançamos, quantas equipes? Só em Fortaleza são quase 500 times inscritos. É muita céu. favela. Né? Então fizemos uma seletiva agora, recente. É tipo assim, Bom Jardim tem 4 times, 4 se enfrentam, escolhe um para ver quem que vai participar da Taça das Favelas. Ou monta uma seleção. Não é por time, é por bairro, é por favela para a gente identificar e tal. E aí chegamos a um número agora de 48 times, nessa seletiva toda que já fizemos, e agora vamos começar a etapa municipal oficial. Depois disso, aí a final da Taça da Favela vai ser no PV, muito interessante, que a gente vai levar esses meninos para dentro do estádio. Muitos desses meninos nunca foram assistir um jogo, né, no PV, não conhecem, já ouviu falar no Presidente Vargas como palco do Fortaleza do Ceará ou do Ferroviário, mas nunca foram. Então a gente vai fazer a final lá. Após essa final, a gente vai tirar uma seleção, o técnico do time campeão, ele se torna o técnico da seleção, monta uma seleção para ir para São Paulo em janeiro, participar da grande competição nacional, representar o Ceará. Que legal, gente. Nas areninhas, a gente se depara muito com a realidade do cara que é muito talentoso, que um dia teve a chance de ser um jogador de futebol profissional e que não conseguiu. Os motivos são variados, né? Tem várias histórias. Mas que ele se realiza quando ele entra num campeonato como esse. É o momento dele reviver aquele sonho que ele tinha desde criança. E, claro, também de meninos, né? Porque são várias categorias, de meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol que não desistiram ainda. Então, são realidades que se encontram dos que já foram profissionais um dia e que não continuaram na carreira, e os que sonham em um dia serem profissionais e estão ali brigando pela chance, porque da competição da prefeitura, a prefeitura também já teve uma competição como essa, saíram meninos para participar de campeonatos pelos grandes clubes daqui. Ou seja, de certa forma, Pequeno, são talentos que foram tirados ali da favela, que foram reconhecidos na favela e que tiveram uma oportunidade através de uma competição, né? É isso. O nosso objetivo também, como com certeza é o objetivo da prefeitura, quando faz a Copa Arena, né, a gente faz a Taça das Favelas, não é descobrir talentos, novos jogadores, novos Neymar, novos Ronaldinho, não é. Na verdade, é desenvolver um trabalho e levar o esporte a esses meninos. E discutir muito mais com isso a cidadania deles, o ser cidadão. Se sair um atleta profissional, é resultado do trabalho. Patrick de Paula, que hoje está jogando no Botafogo, é resultado da Taça das Favelas, como os outros atletas. Levamos consequência. É consequência, né?
levamos, dos 18 atletas que nós levamos para São Paulo, 16 estão com contrato, estão jogando Fortaleza, Ceará, CRB, Bahia, Vitória. Então é resultado, dá certo. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, hoje quem está atuando na organização de receber documento, de verificar a inscrição de menino, de fazer uma arte ali de design gráfico, são jovens que jogaram Taça das Favelas, né, e hoje são voluntários da CUFA fazendo esse trabalho. Que legal. Então são deles para eles, aquilo que a gente faz. Eu não quero fazer tratar os meninos como público-alvo, quero trazer eles como principal participante do processo. E principalmente as mulheres, ocupar esse espaço e desenvolver muito mais o futebol. Os meninos eu consigo fazer uma seletiva de saber quem participa da Taça da Favelas. As meninas a gente não faz. Eu tenho menina, a gente tem um exemplo que o pai é o técnico, aí é jogar a mãe e a filha no mesmo time. Então o futebol feminino está cada vez mais aumentando essa participação, tomando conta do espaço, jogando bola, mostrando que a mulher, né, o futebol feminino, ele consegue evoluir muito grande. Então precisa de nós também, desses agentes, né? A gente tem que entender que nós somos parte desse processo, parte dessa construção, desses sonhos, dessa realidade. E o futebol feminino a gente tem muito ajudado também. Legal. Mas olha, gente, na favela não tem só esporte, não. Não, tem não. Agora eu quero que você fale de outro evento que também está para acontecer, que também vai servir muito para vocês colocarem para fora tudo de positivo que tem na favela, todos esses talentos, tudo que é produzido lá dentro que precisa ser conhecido por quem está do lado de fora. Vamos produzir um evento chamado Expo Favela, que é uma exposição do que a favela consegue desenvolver, né, na área do empreendedorismo, na área da tecnologia social, empregabilidade, e colocar esses produtores para conversar com o asfalto. Que é um asfalto? Grandes empresários, bancários, pessoas que conseguem ali fazer um aporte financeiro, tratar as pessoas como sócio e buscar soluções e dar oportunidade a essas pessoas. Então a gente vai realizar em outubro, dia 27 e 28 de outubro, o Expo Favela. Se vocês vão realizar é porque já houve uma abertura do asfalto, como você disse, né? Já, sempre. Existe o interesse deles de ir lá dentro, de pensar essas pessoas, de trazer para perto deles? Como Existe, é que é a as pessoas relação? perguntam. Na verdade, é assim, olha, como é que é desenvolvido o comércio gastronômico dentro da favela? A gente fala de uma experiência. Como é que é desenvolvido games dentro da favela? A gente fala de uma experiência. Como é que é desenvolvido com tantos talentos que tem no futebol? Será que a favela não consegue montar uma agência de captador de atletas para apresentar para os times? Então a gente deixou de falar dessas experiências. Vamos pegar o que essas favelas têm, que está assim desenvolvido, e vamos colocar com essas pessoas que sempre perguntaram. Entendi. Para poder dialogar. Então você está trazendo aí do Abílio Diniz, a Luísa Trajano, a Djamila, a Luciano Huck, Silvia Almeida, então várias outras pessoas que têm um potencial que conseguem e vão ajudar a esses pequenos comerciantes, esses pequenos empreendedores a tocar seus negócios. Pequeno, a gente vê hoje a favela em clipes, hoje não, né, mas já está com tempo, mas hoje a gente vê bem mais a favela nos clipes musicais de artistas consagrados. A gente vê favela na camisa, estampado na camisa, às vezes de uma pessoa que nem é um favelado. O termo favelado, ele passou a ter uma outra conotação. Quem vive na favela fala com orgulho, eu sou um favelado. A favela hoje está nos discos, está na música, ou seja, a favela virou uma marca. Como é que é isso para vocês? Tem um lado positivo e um lado negativo? Ou vocês já entendem isso como algo muito positivo e que vocês precisam realmente aproveitar? Não, tem que ser visto, porque assim, isso também foi uma força que a CUFA, né, construiu muito tempo, e outras personalidades, né, de cultura popular. E você tem esses caras do samba que sempre cantaram favela, são de favela. Muitos jogadores de futebol são de favela, né? E eles sempre levaram isso. Você lembra do Cafu erguendo a taça, sim, de grande campeão, Irene. Jardim Irene, colocando lá, lembrando que o Cafu é nosso padrinho da Taça das Favelas. Né? No ano passado ele teve conosco, com o Sarta aí quase jogando a bolinha junto ali, mas deu certo. Então, é um favelado. É um favelado. Então é trazer isso e mostrar com orgulho, porque você não pode esconder as origens de onde você veio. Sem Muito dúvidas. tempo nós fizemos isso. Quantos currículos eu entreguei que eu disse, não moro no Barroso, eu moro no Passaré. Eu não moro nas quadras, eu moro na Aldeota. O pessoal sempre dá esse jeitinho de... A gente tinha vergonha de dizer de onde a gente, né? E o processo que a gente teve, o entendimento, os estudos, as conversas, o diálogo que a gente teve com as pessoas, a gente foi entender que era importante de dizer para elas de onde a gente veio, porque a favela,
ela tem uma capacidade de resiliência muito grande. Tem uns sonhos que elas têm que ser alcançados. Tem seus objetivos que ela tem que ser almejados, né? Então, é um potencial enorme. Você tem que olhar para a favela como potencial, né? Seja no comércio, no futebol, no desenvolvimento. Você vai lá uma noite dessa, escolhe uma favela, você vê lá as ruas cheias de criança brincando, correndo e tal. Tem essa violência? Tem, é fora parte, mas é 10% daquilo, entendeu? Do que dentro da favela que tem de bom. Então, se você tem hoje a favela na música, em clipes, no futebol, na gastronomia, nesses espaços, ocupando a TV, ocupando tudo, é porque lá atrás alguém falou que a favela tem que ser lembrada. E assim, manter o nome favela ainda é lembrar que é preciso ter um olhar mais sentimental, romantizado para dentro desses espaços, porque as pessoas elas precisam ser vistas para poder serem lembradas. Muito bem, pequeno. Olha, parabéns, viu? Você é lá do Barroso, né? Barroso 2, ali, Barroso. Castelão, Eu nasci e me criei na Aerolândia. Eu não sou uma favelada, sou? Rapaz, se eu for também não ali, tem problema nenhum. Aí outro dia assim, depende onde ia morar. Se for na rua do Piloto, se for mais assim, né, dá para se Eu identificar. conheço tudo. Olha, se você mora na favela, diga com orgulho, eu sou um favelado. O pequeno, ele trouxe hoje aqui um pouco desse universo que às vezes a gente não conhece muito e às vezes algumas pessoas têm medo de conhecer. É como ele disse, a violência está em todo canto e os talentos também estão em todos os lugares e no caso das favelas estão lá escondidos, né? Exatamente. E precisam ser vistos. Diz aí para o pessoal de casa, Instagram, site, telefone, alguma coisa. Vocês contam com o apoio de pessoas, Só falar de uma ajuda? campanha. Estamos nessa campanha Vamos agora. lá. O seu pezinho virou pezão. É uma campanha que a gente está fazendo agora para arrecadar calçados infantis novos e usados, mas usados naquele bom estado que dá para usar mais uns 2 anos ainda. Então você que tem esses calçados infantil pode doar para nós. Uma loja no Rio Mar abriu as portas para nós lá, Pezinho Companhia, para a gente estar fazendo essa arrecadação hoje e amanhã. A gente tem o objetivo de atender mais ou menos 300, 400 crianças nesse território de Fortaleza e alguns municípios, para que a gente possa estar levando, né? Então, o sapato, o tênis, ele é um item caro, mas essencial, né? Um item escolar. A gente já ouviu falar, as mães falam que a escola voltou o menino para casa, porque o menino estava de chinela, não estava com calçado adequado. Então, foi um pedido também das mães, né? Quando a gente fez um grupo das mães pós-pandemia, para que a gente possa atender elas ali em todos os pedidos que elas fazem. Legal. Parabéns, pequeno, pelo trabalho Obrigado. de vocês. Não esqueça o trabalho de fazer vocês sua é doação. lindo. Pois é, e dá uma olhadinha lá também no Instagram, No nas Instagram, redes Cufa sociais, Ceará, né? Taça da Favela CE, acompanhe tudo que a gente está fazendo, porque a única maneira de nós ser transparente é publicar aquilo que a gente está produzindo dentro da Sem favela, né? dúvidas. Tá bom, querido. Obrigada. Por E nada. olha, o Conexões Fortaleza está sempre de portas abertas. Sempre que surgir uma campanha nova, vem aqui divulgar Na que a hora. gente ajuda também, tá Na bom? hora. Obrigada. Obrigado. Conexões Fortaleza está terminando, mas eu te espero, hein? Nosso próximo encontro já está marcado. Até a próxima. Tchau, tchau.